primeiro tópico da metodologia que vamos abordar são os métodos. Acompanhe comigo no slide. Diniz e Silva, em Metodologia Científica 2008, diz que o método ele constitui o caminho de construção do discurso científico. Ele é a trajetória que o pesquisador percorre para conhecer o objeto que seria um fenômeno ou um fato investigado. Existem várias formas diferentes de conhecer o objeto, que seriam os tipos de métodos. Podemos citar como os principais tipos o método indutivo, o dedutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. Nos próximos slides vamos falar sobre cada um deles. Bom, antes de começarmos a estudar esses tipos, é importante ressaltar que não existe um método mais correto. O que existe é um método mais adequado que vai depender dos seus objetivos e tipos de pesquisa. Aqui vou apresentar os 4 principais e cabe a você, aluno, decidir qual se encaixa melhor em sua pesquisa. Vamos para o slide. Método indutivo. Esse método prevê que pela indução experimental o pesquisador pode chegar a uma lei geral por meio da observação de certos casos particulares sobre o objeto, fenômeno ou fato, que é observado. Ou seja, o método indutivo é aquele que pegamos um caso particular e chegamos a um caso geral. Um exemplo desse método seria aí a condutividade dos metais. Nesse exemplo você pode pegar qualquer metal. Suponha que selecionamos aí o cobre. Analisamos esse metal e percebemos que ele conduz corrente elétrica. Observamos o alumínio. Percebemos que este também conduz corrente elétrica. Observamos o ferro e também percebemos que ele conduz corretamente. Conduz a corrente elétrica, né? Logo, depois de analisar alguns casos específicos, nós concluímos por indução que todos os metais conduzem corrente elétrica. Esse exemplo explica bem o que é o método indutivo e o que ele nos proporciona. Porém, deve-se tomar muito cuidado com a utilização deste método, já que, dependendo da indução, uma propriedade verificada na observação de alguns elementos pode não verificar em outro elemento que não foi observado. O próximo método que precisamos falar é o método dedutivo. Acompanhe comigo no slide o funcionamento deste método. O método dedutivo, ele parte das teorias e leis consideradas gerais e universais, buscando explicar a ocorrência de fenômenos particulares. Ou seja, é exatamente o contrário do método indutivo. Nesse método, no dedutivo, partimos de uma generalidade e chegamos a uma particularidade. Adaptando os exemplos metais para o método dedutivo, teríamos o caso geral, que seria a afirmação de que todos os metais conduzem corrente elétrica. E tentaríamos comprovar para um caso específico, que poderia ser qualquer metal, e a exemplo o cobre. Como é perceptível, este é um método mais fácil de se utilizar, pois se temos uma afirmação geral, um caso específico é incluído nessa afirmação e podemos confirmar a veracidade de tal propriedade para este caso em específico. O terceiro método que iremos abordar nesta aula é o método hipotético dedutivo. Acompanhe comigo neste slide. O método hipotético dedutivo, ele surge aí de uma crítica profunda ao indutivismo metodológico. Esse método pressupõe que o uso de inferências dedutivas, como teste de hipóteses, ou seja, neste método nós vamos ter o seguinte esquema. No primeiro passo, vamos formalizar uma hipótese, ou pegar uma já pronta, sendo que esta não necessariamente precisa ser verdadeira. No segundo passo, vamos pegar essa hipótese e vamos realizar aí várias deduções diferentes. Ou seja, o que iremos fazer é aplicar a hipótese para o caso específico. No terceiro e último passo,
testaremos a hipótese de acordo com as deduções feitas e, portanto, nós podemos concluir, né, que a hipótese é verdadeira ou falsa. Para encerrarmos nosso estudo sobre os métodos, vamos falar sobre o método dialético. Acompanhe esse slide. O método dialético, ele é um diálogo argumentativo, conflitivo, que vai envolver contrapontos diferentes em uma relação comunicativa. Ou seja, o método dialético é uma forma de conversa entre pessoas com opiniões diferentes sobre um determinado assunto, onde o propósito desta conversa é compartilhar experiências, relatar conhecimentos, uma conversa construtiva, onde ambos querem chegar a uma verdade sobre um assunto.